Pois é, todo negro é uma raça inferior aos brancos. ah, todo negro, ele vem, né, ele é um descendente da mais pura espécie de selvagens. E nós temos que tomar muito cuidado, porque os negros eles estão tomando conta do mundo, né? Eles estão cada dia mais em maior proporção do que nós, os brancos. E isso é um risco à felicidade nacional. É claro que essas frases não são minhas, né? Quem me conhece sabe que jamais eu compactuaria com uma frase dessas. No entanto, no início, né, entre o século XIX e início do século XX, na verdade, boa parte do século XX, boa dessas ideias, né, extremamente racistas, extremamente preconceituosas, extremamente perigosas, elas estavam na mente de muitas pessoas, né? Elas fizeram parte de muitas ideologias que destruíram inclusive a vida de várias pessoas, dentre essas pessoas os judeus e os próprios negros. Bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Esse foi um livro muito esclarecedor para mim, né? Com muitas informações assim que você se choca, mas ao mesmo tempo com muitas informações que nos fazem entender o quão pequenas frases de preconceito, pequenas ideias racistas e vamos levar também para outros tipos de preconceitos são perigosas para a humanidade, para a própria existência da humanidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre O Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Bem, gente, para quem quiser ver a minha resenha escrita, como sempre, é só ver aqui no link aqui de baixo, vocês vão encontrar um link, né, que vão te levar direto para o meu site, no meu blog, no Recanto das Letras. Mas só lembrando vocês que quem não quiser tomar spoiler, não veja a resenha escrita, porque lá vai ter muito mais spoiler do que eu vou passar aqui. Negro, né, é o único romance do escritor Monteiro Lobato. No início quando ele acabou de ser lançado, o nome original não era O Presidente Negro, era O Choque das Raças. O escritor, né, o José Bento Renato Monteiro Lobato, mais conhecido como Monteiro Lobato. Essa versão que eu li é da editora Globo. A obra ela foi publicada no ano de 1926, né? O que a gente não pode esquecer também, que vai ser muito importante pra gente nos lembrar depois, é que pouquinhos anos depois, alguns anos depois da data da publicação desse livro, viria a ocorrer a Segunda Guerra Mundial. E boa parte, né, das ideologias que governavam a Segunda Guerra Mundial, que faziam parte da Segunda Guerra Mundial e que Hitler as utilizou muito, fazia parte do que vai constar nesse livro, da temática desse livro, que é a eugenia, né? Essa ideia de que os seres humanos eles precisam nascer bem. Então, assim, não basta nascer, você precisa ter uma análise, né, fazer todo um exame para ver se aquele ser humano ele vai ser branco, ele vai ser útil, ele vai ser um ser humano digno. Qualquer tipo de diferença que fuja a isso não é um ser humano bem nascido e não pode ser apoiado, não pode ser de forma alguma cultivado, né, essa ideia de que o nascimento por si só já é importante, e sim que tem que se nascer bem, não basta só nascer. É uma ficção científica. Eu li esse livro em 8 dias, até porque ele é bem curtinho, né? E essa é uma das minhas críticas, porque eu acho que toda a temática abordada aqui no livro por Monteiro Lobato poderia ser um pouquinho mais explorada pelo escritor. Bem, é uma obra modernista, mas o Monteiro Lobato, como todo mundo sabe, ele era contra, né, o movimento modernista, as ideias modernistas, não somente na literatura, como em todas as artes. Portanto, apesar da obra ter nascido num período modernista, nós consideramos o Monteiro Lobato como um escritor pré-modernista, porque ele era contra todo esse movimento, né, do século XX, que pregava, né, essa revolução nas artes, na cultura de uma forma geral. Bem, o ambiente dessa obra vai ser parte no Rio de Janeiro, e parte vai ser no futuro, né? No ano de 2228, nos Estados Unidos. O narrador é um narrador personagem, então vai ser o próprio protagonista da história, que é o Ayrton Lobo, que vai narrar. A história começa, né, com o protagonista, o Ayrton Lobo, que no início ele é simplesmente um trabalhador da empresa Sapato e Cia. E ele é um cara assim que o sonho maior dele, né, é a aquisição de um veículo, de um carro, porque segundo ele isso faria com que ele saísse da classe dos pedestres, né, que é uma coisa que ele abomina, assim, vamos dizer que
é algo, como ele mesmo diz, que é algo vil, é algo medonho, é algo que para ele, a partir do momento que ele compra um carro, ele começa a ver o pedestre como um ser meio inferior a ele, né? Isso para mim até soou mesmo como uma crítica ao capitalismo que o Lobato faz. E aí um dia ele pede os patrões dele, né? Depois que ele já conseguiu o veículo, conseguiu a aquisição do carro, já ele acaba, os patrões pedem para ele fazer um serviço numa cidade longe. E aí ele vai, obviamente, com o veículo e nesse caminho ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente e ele acaba não somente se machucando muito, como ele acaba perdendo o carro. E aí, como ele sofre esse acidente, quem o salva e quem o acolhe é o professor e cientista, professor Benson, que mora com a sua filha, a Miss Jane. Ele fica alguns dias, né, meio mal, assim, lá na casa do professor Benson. E quando ele acorda, ele descobre... Primeiro ele estranha todo o local, né? E ele descobre que ele sofreu um acidente e que ele perdeu o carro, né? Que ele perdeu esse bem tão precioso que ele queria. Então, como a imagem que a sociedade tinha dele, e mais ainda a própria imagem que o Ayrton Lobo tinha de si mesmo, depois que ele comprou esse carro, mudou. Então ele não conseguiria voltar para a cidade e voltar a esse nível inferior que ele chama de pedestres, né? Que são os pedestres. Então ele pede pro professor Benson arrumar um trabalho para ele nesse sítio, né, que ele vive, e porque para ele seria pior voltar inferiorizado, né, com a perda do veículo do que não voltar mais, assim. E ele fala inclusive que ele preferiria ter perdido um braço nesse acidente do que ter perdido o veículo. E aí o professor Benson acaba falando para ele que todos os empregados dele são mudos, assim, nenhum dos empregados dele fala, mas que ele até pode ficar no sítio, contudo que ele seja o seu confidente. O trabalho que o Ailton vai ter que desempenhar lá dentro é ser o confidente do professor Benson. Lembrando que a Miss Jane, a filha do professor Benson, ela é um arquétipo, ela é na verdade um alter ego do próprio Monteiro Lobato, ela é como se fosse uma Emília já crescida. Então esse é um detalhe que quando você lê esse livro você não pode esquecer. E aí, quando o Ayrton Lobo ele aceita, né, fazer esse papel, ele acaba indo conhecer os arredores, né, da residência do professor Benson, que ele até chama de castelo. E ele acaba percebendo, ele acaba se encantando, ele tem um momento epifânico que ele se encanta pela beleza do local, especialmente pela natureza e tudo mais. E ele acaba percebendo o quanto esse tempo que ele viveu na cidade grande empobreceu a sua visão de mundo. Conforme o tempo vai passando, que ele fica lá na casa do professor Benson, o professor Benson lhe apresenta uma das suas principais assim, invenções, que é o porviroscópio. O porviroscópio foi uma invenção desse cientista que faz com que a pessoa consiga ouvir e ver os acontecimentos do futuro. Imagina uma invenção dessa, né? Você conseguir ver não somente o seu futuro, mas você conseguir ver o futuro de toda a humanidade, até mesmo depois que você já venha a falecer, que você já não esteja mais aqui. E é isso que esse objeto, né, essa invenção do professor Benson faz. Faz com que a pessoa faça essa viagem no tempo e ela consiga vislumbrar o futuro, não somente dela, mas de toda a humanidade, no ambiente, no local que ela desejar e no ano que ela desejar. E aí o professor Benson e a Miss Jane, né, a filha dele, eles são muito ricos, né, assim, mas é engraçado que eles não vivem da riqueza. E uma das características, né, que eles são conhecidos na cidade é por sempre ganhar no jogo. E aí com o tempo a gente vai descobrir também que eles ganham no jogo porque por esse objeto, né, eles conseguem visualizar no futuro um número que é o da loteria, né, o dos jogos, e ele então consegue sempre ganhar os jogos. Só que ele e a filha não usam o dinheiro para enriquecimento próprio. Para eles o enriquecimento próprio diante da grandiosidade que eles têm nas mãos, né, como o porviroscópio, essa grandiosidade para eles tudo que o universo capitalista pode proporcionar se torna inútil. Então eles só usam mesmo para se manter e também manter os estudos, manter os estudos em andamento. Mas o porviroscópio ele consegue alcançar até o ano de 3527. Então ele não consegue ir além disso. Bem, o que acontece é que nesse meio tempo o professor Benson ele acaba morrendo de velhice e ele acaba destruindo o porviroscópio e destruindo também todos os estudos que ele tinha feito para se chegar à construção do porviroscópio. Mas nós temos a filha dele, a Miss Jane. A Miss Jane, ela tinha observado ao longo de todos esses anos vários acontecimentos, tanto do passado, do presente, como do futuro. A Miss Jane ela tem um fascínio muito maior pelo passado do que o futuro, mas ela
viu bastante também o futuro. Uma das reflexões que eu achei muito importante aqui é que logo após a morte, né, do professor Benson, o Ayrton Lobo ele começa a refletir sobre como seria enriquecedor, assim, como ele poderia enriquecer e mudar completamente a sua realidade com a posse do porviroscópio, né? Então aí você consegue perceber que o ser humano ele é de fato capitalista, não tem como fugir disso, né? E que mesmo depois de todas as reflexões que ele teve e ele observou o quanto o capitalismo de uma certa forma empobreceu a sua visão de mundo, mesmo assim ele ainda estava preso a essas ideias e enfim. Isso não é uma culpa dele em si, é uma culpa do próprio universo capitalista, do qual todos nós estamos inseridos, não tem como fugir disso e não tem como mudar. Né? Então seria até mesmo utópico falar que o ser humano ele não é capitalista, ele não é egocêntrico, ele não pensa de fato no enriquecimento próprio. Bem, o que vai acontecer aqui é que após a morte do pai, a Migênia ela vai narrar, né, é onde entra a principal história, eu acho, ela vai narrar uma América nos anos de 2228, no qual estará havendo uma disputa presidencial muito antagônica e muito contraditória, um pouco complicada, porque nós vamos ter 3 personagens que serão os candidatos à presidência da República nessa época, e esses personagens são completamente antagônicos. Nós vamos ter o atual presidente dos Estados Unidos nessa época, que é o presidente Kellogg, que é um homem branco. Nós vamos ter a Evelyn Astor, é uma mulher branca e feminista. Então ela também vai estar concorrendo nessa disputa presidencial. E é muito cômico assim, as coisas que acontecem com ela, gente, porque eu já vou explicar pra vocês. E nós vamos ter o Jim Roy. O Jim Roy, ele é um personagem e também candidato à presidência da República, só que ele é um homem negro, né? E lembrando que nessa época, né, nos Estados Unidos, desse momento, vai estar ocorrendo algumas coisas assim que não vai ser muito positivas para um homem negro estar concorrendo à presidência da República. Tanto que nessa sociedade de 2228, nessa sociedade americana, vai estar ocorrendo um verdadeiro processo de branqueamento da população negra, né? Então, o negro ele seria obrigado a mudar todas as suas características visuais de negro, né? Porque não era, além de não ser bonito, mas também não era permitido pelo governo, pela sociedade da época, ter um homem negro, ter uma pessoa negra que não quisesse se submeter a essas mudanças. Então, o negro ele tinha que passar por um processo de branqueamento, de despigmentação da pele. Chegou um momento também, logo no final do livro, que o negro ele tinha que mudar, né, as características do seu cabelo. Então ele criaram um processo de alisamento do cabelo para que todos os negros tivessem o cabelo liso. Então você imagina um homem negro estar concorrendo à presidência da República num período tão tenebroso. O negro nessa sociedade distópica, né, nessa sociedade americana distópica de 2228, segundo o próprio livro, ele perturbava a felicidade nacional. E por isso, essas ideias, né, ideologias eugenistas, elas controlavam essa sociedade. Por isso que tudo que se referia ao negro deveria ser eliminado. Né? Então o negro tinha que passar por um processo de despigmentação, né? Tinha que branquear o negro, porque era errado ser negro, tinha que alisar o cabelo dele, e mais ainda, né? O governo tinha que tomar cuidado porque, segundo a estatística, né, dessa sociedade, o negro já estava tomando uma proporção igual ao do branco, e isso era muito perigoso, você ter uma sociedade igual em número, né, de negros e brancos. Então tinha que tomar cuidado com o problema negro, né. Então assim, você tinha que todo momento, o governo ele tinha que fazer meios de controlar, né, essa negritude. E aí ele tinha que tomar cuidado também com a questão da gestação, com a questão de natalidade. Então algumas coisas assim muito complicadas ocorriam nessa sociedade para tentar manter esse controle que o negro precisava, né? Para tentar eliminar esse crescimento absurdo que estava ocorrendo da raça negra. Então nessa sociedade não bastava nascer, tinha que nascer bem, né? Pois a miscigenação das raças ela afetava terrivelmente as futuras gerações dessa sociedade e enfim. Então eram umas ideias assim, eugenistas muito preocupantes mesmo. Essa preocupação ela tinha que acontecer, pois a raça negra estava crescendo cada vez mais e mais. Então o governo ele tinha que tomar medidas para ter esse controle. O que nós podemos tirar daqui, a respeito do próprio Monteiro Lobato, é o seguinte. Se ele era racista ou não, né, como muitas pessoas dizem, uns dizem que ele era racista, outros dizem que ele era um homem de sua época. Gente, não adianta esse debate, porque a gente nunca vai saber 100% o que se passava na cabeça de Monteiro Lobato.
Mas algumas coisas a gente pode tirar assim. Por exemplo, essas ideias eugenistas, ele compartilhava dessas ideias. Né? Tanto que tem cartas dele, trocas de cartas, né, com um dos professores que estudava esse racismo estrutural, esse racismo científico e que inclusive compactuava com essas ideias eugenistas. Então o Monteiro Lobato, ele compartilhava dessas ideias de eugenia. Então, o que você vai tirar disso, né, o que cada leitor vai tirar dessa informação, fica a critério de cada um. Mas também não dá pra falar que não tinha um pouco de racismo, ou que ele era um homem de sua época, porque de fato ele tem algumas características da vida dele que a gente fica a critério de cada um, né? Não vamos dizer se ele era racista ou não, porque ninguém comia na mesa dele, mas eu acho que alguns aspectos da própria vida do Lobato e também da escrita do Lobato, você não pode desconsiderar. Então, alguns aspectos bem curiosos ocorriam nessa sociedade, né? E eu vou tentar detalhar aqui para vocês algumas que eu achei muito importante. Bem, os casais nessa época, eles podiam se casar, mas eles não poderiam ter filhos, porque para ter filhos eles precisavam passar por um determinado exame governamental que garantiria que essa criança fosse um bem-nascido. Então, o casal ele até poderia se casar no papel, mas ele não poderia ter filhos dependendo do resultado desse exame. E aí tem uma parte que eu quero ler para vocês que fala um pouquinho sobre isso. Que o Monteiro Lobato fala assim, ó. As criaturas autorizadas a procriar constituíam uma espécie de nobreza. Todas as respeitavam como as eleitas da espécie, preciosas linhas diretrizes da manhã. Ser pai valia por um diploma de superioridade mental, moral e física, conferido pela natureza e confirmado pelos poderes públicos. Então, nessa sociedade, o homem e a mulher, eles não poderiam ter filhos sem passar por esse exame que garantiria que essa criança seria um bem-nascido e seria um homem branco, né, uma mulher branca e útil para a sociedade. E os casais que tinham essa autorização eram extremamente bem vistos por essa sociedade porque deles dependia todo o futuro da geração e da nação americana. O negro, ele tinha que passar nessa sociedade por um processo de branqueamento da pele, né, uma despigmentação, e também tinha que passar por um processo de alisamento dos cabelos. Primeiro veio a despigmentação. Aí quando surge, né, essa descoberta do alisamento do cabelo, que deixava o cabelo dos negros extremamente lisos, sedosos e tal, logo no final do livro a gente vai descobrir que não era só por isso, era uma tática do governo de desfertilizar os homens. Então, quando o governo ele impõe para a sociedade negra que eles tinham que fazer o alisamento do cabelo e, enfim, vendendo toda uma ideia de embelezamento, né, de enquadramento à beleza branca, na verdade, assim que o negro ele passasse esse produto nos cabelos, automaticamente os homens negros estariam desfertilizados e assim o problema da geração, das próximas gerações do negro, o problema da natalidade negra já estaria resolvido. Os casais americanos, né, de 2228, eles tinham também acho que uma vez por ano, de tempos em tempos, tirar férias de si mesmo, né? E isso eu achei maravilhoso, gente. Eu adoraria que isso acontecesse, porque e isso fez com que nessa sociedade o número de divórcios diminuísse. Né? Então, de tempos em tempos, os casais tinham que tirar férias de si mesmo pra, enfim. E aí eu achei essa ideia maravilhosa. Se pudesse implantar aqui, com certeza eu implantaria. Bem, o que vai acontecer aqui é que diante dessa disputa presidencial, o Jim Roy, né, o candidato negro, ele ganha as eleições. Então, o Kellogg, o candidato branco, né, o antigo presidente, e também a Evelyn Astor, eles perdem as eleições para o Jim Roy. E aí vai acontecer vários acontecimentos que vão acabar mudando e mexendo com a estrutura dessa sociedade. Entre elas, o pânico geral que vai haver, né, especialmente nos brancos, que vai fazer com que o presidente Kellogg tome algumas medidas assim, um pouco complicadas de se tomar. E tem a candidata Evelyn Astor, que era uma feminista, que era uma pessoa assim que, nossa, né, defendia as ideias de gênero, que a mulher ela tinha que ser igual ao homem e etc, etc. Gente, é muito engraçado no momento que ela descobre que o Jim Roy ele ganhou as eleições. Porque imediatamente, assim que ele ganha as eleições, todas as ideias de matriarcado, todas as ideias feministas são derrubadas por terra e imediatamente ela reconhece o homem branco como superior a ela. Eu vou até ler para vocês aqui uma parte que ela fala um pouco sobre isso. Aí nessa parte, logo depois que o Jim Roy ele descobre, né, que ele ganhou as eleições, as feministas elas entram em pânico, todas as suas ideologias feministas caem por terra e vejam só o que acontece. Ó. Foi instantânea e radical a mudança que se operou nas mulheres.
aprenderam num relance todas as consequências possíveis do golpe negro e tomaram-se de furiosa crise de sentimentalismo amoroso pelo homem branco. Ser mau, opressivo, injusto, não havia dúvida, mas afinal de contas o marido milenar da mulher. Mal com ele, pior sem ele. Divorciamo-nos dele, declararam-lhes guerra, difamamo-lo e a paixão nos cegou. Gente, quando eu li essa parte, eu fiquei assim, meu Deus. É tão humano isso, né? De você, a partir do momento que você perde, quando você pega, por exemplo, hoje em dia, né, as nossas disputas presidenciais e por aí vai, né? A política, e você vê aqueles partidos que se defendem nos debates, que nunca vão abandonar suas candidaturas, e assim que no primeiro turno, muitas vezes, um perde, ele se une, né? Ele se alia ao outro, né? Como se automaticamente suas ideias acabassem sumindo, né? Morressem para se unir a outro candidato. E é basicamente isso que acontece. É muito humano isso. E muito próximo da gente esse fato. Bem, o que vai acontecer com a eleição, quando ele com o presidente de Jim Roy, eu não vou dizer para vocês aqui porque vai ser um spoiler. E também não leiam a minha resenha escrita, caso vocês não queiram saber o final disso, porque vocês vão tomar spoiler. Então leiam um livro, eu não vou ser culpado por passar essa informação a vocês. Mas de antemão, eu já vou passar para vocês que 10 anos depois de todo esse conflito, né, de 2228, o povo americano viria erguer uma imagem, um monumento ao criador do método alisante que pôs fim ao problema negro. Então daí vocês podem tirar muitas conclusões. Bem, a gente sabe que o Presidente Negro, né, foi inspirado no escritor britânico Herbert George Wells, né, que inclusive alguns anos depois o Monteiro Lobato viria até traduzi-lo para a nossa língua e tal. Então a gente sabe que boas das ideias aqui são retiradas dessa obra desse escritor. Sabemos também, né, que o Monteiro Lobato ele compactuava com essas ideias de eugenia, então muitas dessas ideias expostas, né, de raças, de miscigenação e tal, eram ideias que o próprio Monteiro Lobato ele compactuava com isso. Então, boa parte, né, das suas próprias ideias, das suas próprias crenças viriam fazer parte da obra adulta de Monteiro Lobato. Bem, a leitura desse livro, ela me fez lembrar um pouco um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Acho que é do Deborah, eu não lembro o nome do escritor. Esse livro ele fala sobre uma sociedade na qual a necessidade de ostentar, né, a necessidade de mostrar ter, muitas vezes é mais importante do que o próprio ter. Então, assim, vamos pensar hoje em dia com o Facebook, com o Twitter, com Instagram e todas as redes sociais que nós temos, e vamos analisar o comportamento da maioria das pessoas, né? E de fato, hoje em dia, as pessoas têm essa necessidade muito grande de ostentar ter algo. Então, ou ostentar ser algo que não é, né? Mas eu acho que ainda mais do que ser, a necessidade de ostentar ter ainda é muito maior. Então esse livro ele me mostrou um pouco isso, sabe? Essa lembrança assim, desse livro, que fala que às vezes na sociedade moderna, o fato de você ter que mostrar para a sociedade, né, para o mundo, que você tem alguma coisa é mais importante muitas vezes do que você de fato tê-la. E também me lembrou um pouquinho esse livro, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Me lembrou um pouco também. Essa questão da eugenia, tudo me remeteu um pouco isso. Talvez não tenha nada a ver, mas me lembrou um pouco isso. Outra coisa também é que no livro você vai ter várias passagens de William Shakespeare, né? Várias frases de Shakespeare vão estar aqui. Então isso já mostra também que o Lobato ele admirava muito, né, a obra shakespeariana. Bem, censurado, né, pelo governo de Vargas, o Monteiro Lobato ele se aproximou das ideias comunistas da época, e você percebe aqui de fato uma grande crítica ao capitalismo, especialmente nas reflexões e nas mudanças que ocorrem no personagem de Ayrton Lobo. Você percebe aqui. Sabe aquela pessoa que ela cresce um pouquinho na vida? Acho que todo mundo já passou por isso. Aquela pessoa que cresce um pouco na vida e ela acaba mostrando muitas vezes uma outra face, né? Ela acaba mudando a sua personalidade, se achando um pouco mais que os outros, sendo um pouco mais orgulhosa, um pouco mais... Enfim, isso mostra bastante essa crítica ao capital aqui nesse livro por Monteiro Lobato. E outra crítica que eu acho que está aqui muito, muito clara é a eterna sensação, na verdade, é a falta de relação que há entre a inovação e entre a satisfação pessoal de todos nós no capital.
Sabe aquela coisa que sempre nós estamos precisando do novo, né? O que nós temos não é suficiente. Tem uma parte aqui, na página 27, que o Ayrton Lobo ele fala assim, olha, ele já tinha comprado o carro dele, né? E aí aquilo já não satisfazia mais ele. Ele fala assim, a paixão da carreira grelara em mim e depois de um mês, já não contente com a velocidade desenvolvida por aquele carro, pus-me a sonhar a aquisição de outro, que passe 100 quilômetros por hora. Tornou-se meu pedestre uma criatura odiosa, embaraçosa do meu direito à rapidez e à linha reta. Adquiri em suma a mentalidade dos rodantes, passando a desprezar o pedestre como coisa vil e de só menos importância na vida. Então aqui a gente percebe aquela falta de relação que há entre a nossa satisfação e o que o mundo capitalista nos proporciona. Então, por exemplo, isso é uma inovação. Que inovação é essa que a cada minuto tem uma coisa nova e que nunca os nossos desejos ou as nossas necessidades estão 100% realizadas, né? O quanto realmente o capitalismo pode nos satisfazer. Os criados do professor Benson, eles são mudos. Não sei se todos perceberam isso na leitura ou vão perceber isso na leitura, mas isso me deu uma impressão. Não é que eles são mudos de fato, é que por estarem longe, né, de toda essa tecnologia, por todas essas inovações do universo capitalista, eles, de fato, eles se encantam e veem a beleza, né, as reflexões nas pequenas coisas da vida, como na natureza, por exemplo. Então a fala para eles é algo que eles se anulam, né, eles deixam de falar para observar mais. Sabe aquela coisa de você ter 2 ouvidos e uma boca? Então me deu essa imagem na leitura. Não sei se estou certo, se estou errado, mas se alguém tiver essa mesma impressão ou teve, coloca aqui nos comentários pra mim, porque isso me passou um pouco essa imagem. Outra crítica que eu percebi aqui também é o fato de que, sabe aquela coisa de você, do universo capitalista nos cegar tanto e não nos deixar ver as coisas que estão diante dos nossos olhos, e ao mesmo tempo também não nos deixar ouvir o outro. Então, talvez uma crítica de que há uma necessidade da gente ouvir também o que o outro tem a dizer e falar menos. Não sei também se estou certo nessa reflexão, mas me deu essa impressão na leitura. Bem, se Monteiro Lobato ele era racista ou não, isso a gente nunca vai saber de fato, porque ninguém dormiu com ele, né? Ou ninguém chegou a comer na mesa dele. Mas tem alguns fatos aqui, por exemplo, a eugenia, mas também algumas passagens nos livros dele, vamos tratar primeiro desse daqui, que dá a entender, sim, que tem um pouco de racismo, seja um homem, teria sido Lobato um homem da sua época, ou um racista, ou as duas coisas, mas você percebe que tem sim uma crítica ao negro nos livros. E aí nós vamos perceber isso também, numa das passagens aqui no diálogo, né, da Miss Jane com o Ayrton Lobo, que você percebe uma pitada ali de crítica à miscigenação, crítica ao racismo. Então você vai ter assim, ó. A nossa solução foi medíocre, estragou as duas raças, fundindo-as. O negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem e o branco sofreu a inevitável piora de caráter, consequente a todos os cruzamentos entre raças dispares. Aí o Ayrton Lobo ele fala assim para ela, quer dizer que prefere a solução americana, que não foi solução de coisa nenhuma, já que deixou as duas raças a se desenvolverem paralelas dentro do mesmo território e separadas por uma barreira de ódio, que é no caso provavelmente do apartheid. Aprova então o horror desse ódio e todas as suas tristes consequências? Aí a Megene responde assim, esse ódio, ou melhor, esse orgulho, respondeu Megene, serena como se a própria Minerva falasse pela sua boca, foi a mais fecunda das profilaxias. Impediu que uma raça desnaturalizasse, descristalizasse a outra, e conservou ambas o estado de relativa pureza. Esse orgulho foi o criador do mais belo fenômeno da eclosão étnica que vi em meus cortes do futuro. O ódio criou na América a glória do eugenismo humano. Gente, cada um tira suas conclusões. Bem, e além de fazer também nessa, a gente parar pra pensar, o Monteiro Lobato escreveu essa história, né? Só que 82 anos depois, de fato, né, na realidade da publicação desse livro, você vai se deparar com uma eleição presidencial americana que de fato foi muito parecida com a exposta, né, no romance. Você tem, por exemplo, em 2008, que Barack Obama ele ganhou, né, o primeiro homem negro ganhou uma das disputas presidenciais mais democráticas que já ocorreram no principal país do mundo, e não podemos esquecer que nos países mais racistas que já houve e que ainda né, um dos principais países nessa questão de racismo. Então, de fato, ele veio mostrar
nesse livro, ele já estava prevendo, vamos dizer que seria até uma profecia desses acontecimentos. Mas aí nós temos também trechos que ele fala, por exemplo, dos trabalhos à distância, né? Coisa que jamais ninguém imaginava naquela época, mas tem trechos que ele já dá a entender que no futuro o trabalho seria realizado dentro da própria casa. E também do jornal, né? Tem uma parte do jornal aqui que o Ayrton Lobo está perguntando para a Migênia, né, sobre como seriam os jornais no futuro. Aí ele pergunta assim, ó, ainda havia jornais nesse tempo? Aí a Migênia responde, sim, mas jornais nada relembrativos dos dias de hoje. Eram radiados e impressos em caracteres luminosos num quadro mural existente em todas as casas. Gente, uma frase dessa, em 1926, chega a ser até chocante, parece que foi até divino, né, a inspiração do Lobato para escrever esse volume, esse livro, né, porque realmente, de fato, não somente a eleição de Barack Obama, como o trabalho, né, à distância, o estudo à distância e também o computador. De fato, hoje em dia, nem pouquíssimas pessoas pegam jornal. A gente vê o jornal na TV, né, ou no computador, que é o mais comum. Outro fato que a gente não pode esquecer é que anos depois, né, pouquíssimos anos depois da publicação do Presidente Negro de Monteiro Lobato, o que viria a acontecer? Viria a acontecer o Holocausto. O Holocausto ele se apoiava também nessas ideias eugenistas que Monteiro Lobato compactuava e, enfim, né, com todas essas ideias de separação de raças, de bem-nascidos, mal-nascidos, o Hitler ele se apoiou nessas ideias para fazer as suas perseguições aos judeus e a todos os outros povos, né, principalmente os judeus, mas a todos os outros povos que ele acabou perseguindo. Então, gente, nunca ninguém é só racista ou ninguém é só homofóbico. As pessoas, elas são uma infinidade de coisas, né? Então, quando eu fiz essa postagem no meu Instagram, eu não estava querendo concordar com as ideias racistas do Monteiro Lobato, e isso é claro, mas sim com outras coisas que ele falou, outras críticas que ele fez aqui, que não fosse somente a questão de raça, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma passagem que ele fala assim, olha, num diálogo, né? Ele fala assim, reproduzir a espécie tornou-se um ato de altíssima responsabilidade, já que era de altíssima relevância para o progresso da espécie. A ideia de exigir habilitações oficiais para certos atos da vida é velha, mas exclui o ato de dar vida à prole futura. Exige o Estado de hoje habilitação brevetada para quase tudo, para que o homem trabalhe no fórum, construa uma casa, cure uma dor de barriga, enrole uma pílula, mas nada exige de quem pretende dar a vida a um novo ser humano, elo inicial, muitas vezes, de uma cadeia sem fim de desgraçados ou criminosos. Gente, honestamente, assim, essa parte eu não discordo. Né? Quando eu falei nesse post do Instagram, que o pessoal veio me perguntar se eu era racista, jamais, gente, não é isso. Mas isso eu concordo. Não que eu concorde com uma ideia de raça superior ou raça inferior, é claro que não. Mas o que eu concordo é isso, assim, nós temos tanta burocracia para absolutamente tudo na vida. Tudo. Até para eu gravar um vídeo desse e postar aqui no YouTube, eu tenho várias burocracias, não é mesmo? Agora, é muito engraçado que para ter um filho, não existe burocracia nenhuma. Né? Quando eu falo ter um filho, não a adoção, mas eu falo a gerar uma criança. Realmente não tem burocracia. O governo não põe nenhum impedimento quanto a isso, pelo contrário. Ele até ajuda muitas vezes as pessoas que têm vários e vários filhos por aí e etc. Então, nesse sentido eu concordo. Eu não pude deixar de olhar para esse trecho e falar, caramba, eu concordo com o Monteiro Lobato. Então, realmente era isso que eu me referia, e não às ideias de eugenia, racistas de Lobato, é claro que não. Bem, agora nós vamos à parte do que eu achei meio... que eu não gostei muito, né? A parte negativa, as minhas críticas de fato à obra. Bem, nessa obra, Monteiro Lobato ele levanta, né, muitos temas importantíssimos, como o racismo, como a misoginia, como questões políticas, como críticas ao capital e por aí vai. Então, eu achei que tudo isso, a obra é muito boa, tá? Tanto que a minha nota para essa obra é excelente. Mas eu acho que com tanta temática importantíssima que ele tinha nas mãos, ele podia ter feito uma obra um pouquinho maior, né? Ele podia ter explorado mais esse universo de tudo que ele quis falar. Então começa por aí, pelo tamanho, né? Pela quantidade. Se bem que a quantidade não é qualidade, né? Mas assim, eu acho que ele podia ter falado um pouco mais, ter feito um livro um pouquinho maior, já que ele falou de tantas coisas em um único romance. Bem, além de fazer uma crítica, né, a tudo isso, ele também faz uma crítica especialmente às feministas, né, às mulheres, aí vai. E aí eu acho engraçado, assim, eu achei um pouco ofensivo a forma como ele se refere às feministas, apesar de eu não concordar também com algumas ideias feministas, mas ele se refere a elas como mamíferos rebeldes,
Então assim, ele dá uns adjetivos meio que ofensivos. Eu acho que uma feminista vendo isso daqui, ela vai se sentir um pouco ofendida, né? Especialmente naquela parte que eu falei que elas mudam de ideia imediatamente quando o Jim Roy ele acaba assumindo o poder. Bem, um dos meus elogios para a narrativa também é por ser de capítulos curtos. Eu amo livros com capítulos curtos, né? Eu acho que a leitura ela flui um pouco mais. E esses capítulos também são bem curtos. E ela é uma leitura que você vai... Quando você começar a ler, você vê que não é uma leitura cansativa e ao mesmo tempo você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E outra que nós podemos considerar essa obra de Lobato uma distopia que se tornou realidade, porque 90% das coisas que estão aqui, né, que é um romance, anos depois viria a acontecer de fato nas nossas vidas, na realidade da humanidade. Então nós temos, por exemplo, a disputa presidencial que ocorre, né, que é um dos temas principais do livro, é o tema principal do livro. Anos depois, muitos anos depois, 80 anos, né, 82, o Barack Obama viria realmente participar e ganhar uma eleição presidencial. Nós teríamos a chegada da internet, né, dos jornais, dos computadores. Nós teríamos, por exemplo, o trabalho, a educação à distância. Nós teríamos, por exemplo, essa questão até mesmo do branqueamento, né, da pele, como Michael Jackson, e também esse desejo absurdo, né, que os negros têm muitas vezes de querer alisar os seus cabelos. Não todos, mas alguns. Por não reconhecer na sua própria raça uma beleza própria e sua. Então muita coisa que o Monteiro Lobato ele fala nesse livro, numa época que não tinha nada disso, realmente viria a acontecer. E por isso que eu falo que é uma distopia que de fato virou realidade. Bem, gente, é isso. Hoje a gente conversou então sobre o Presidente Negro do Monteiro Lobato. O próximo livro agora vai ser Negrinha, também do Monteiro Lobato, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim, que aí você me ajuda. Comenta aqui embaixo, por favor, a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se vocês já leram, se não leram, se gostaram da história, se tem vontade de ler. E é isso. Compartilhem o vídeo com seus colegas, com a sua família, com todo mundo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E também me siga nas redes sociais, que aí você fica por dentro de tudo que eu postar. É isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.